Olá pessoal, tudo bem? Vamos a uma videoaula? Ah, essa videoaula é uma videoaula explicação das minhas videoaulas. Eu percebi que teve gente que veio conversar comigo e estava esperando que eu desse linhas do tempo, que eu ficasse dando datas, que eu ficasse... Gente, a minha proposta nas minhas videoaulas é um pouco diferente do que as aulas tradicionais de sala de aula. Por quê? Porque você já tem o tradicional na sala de aula. E se você está buscando outras formas de entender o mesmo conteúdo na internet, em livros e o que for, é porque você está precisando escutar os mesmos conteúdos, mas de forma diferente. Então, assim, o porquê que eu preciso explicar? Não vai ser só um vídeo de cada aula. Eu vou ir e voltar nos temas várias vezes, mas a minha proposta é principalmente contextualizar. Então, sim, é importante eu dar as datas, as linhas do tempo, contextualizar nomes e tudo mais, é importante, mas eu também acho importante eu contar o contexto, eu explicar o contexto, porque aí você consegue ligar um pontinho no outro. Não fica aquele vácuo, tipo assim, hoje você dormiu na Idade Média, amanhã você acordou na Idade Moderna. Entenderam? Não existe isso, existe sempre um contraponto, existe sempre uma relação, uma coisa puxa a outra, tá? Então agora eu vou pro conteúdo dessa videoaula, valeu? Então lembre-se disso, vai ser usado linhas do tempo, mas primeiro eu vou contextualizar as coisas, tá bom? Meu celular tá tremendo porque meu filho consumiu o meu tripé. Tudo bem, vamos lá. Videoaula hoje é sobre as primeiras civilizações. As primeiras civilizações, elas são na Mesopotâmia. Mesopotâmia, que significa o quê? Terra entre rios. Nós vamos ter os rios Tigres e Eufrates. Lembre-se disso? Nós vamos ter civilizações nômades, civilizações que são caçadoras e coletoras, civilizações que vão sempre andar em busca de alimentos ao qual eles não cultivam, que eles tiram da natureza. Então, eles não vão matar vários animais e ficar carregando carne nos ombros. Eles não vão encher bolsas e bolsas de alimentos. Claro que, como eles são nômades, eles vão ter que andar, eles vão carregar algum suprimento leve e fácil de carregar, porque são grupos pequenos, são grupos que têm que andar muito, então eles não carregam muito peso. São grupos que vão sempre ter um mapa já desenhado de onde eles vão. Grupos que vão andar num quase círculo, não é um círculo perfeito, não adianta a gente desenhar aquele círculo perfeito no quadro. Quando eu dava a aula em sala de aula sobre esse tema, eu fazia círculos perfeitos, mas para exemplificar, mas não era perfeito, porque eles tinham que procurar lugares onde tivesse água, acesso a alimentos da época e grupos de animais para caça. Então esses lugares, eles eram variados, mas eles meio que estabeleciam uma rota anual, que todo ano eles geralmente frequentavam a mesma região. Por quê? Pela certeza de que ali eles teriam água, alimentos de época e possíveis grupos para se alimentar da carne. Por causa da água, principalmente, os animais também precisavam se hidratar. Esses grupos sendo nômades e tendo grupamentos social pequeno, de tempos em tempos, esses grupos acabavam se encontrando com outros grupos, onde haviam relações de troca familiar, casamento, troca entre membros e troca também de alimentos, é, é, de produtos que eles produziam, ferramentas e tudo mais. Então havia uma comunicação entre esses grupos, até também era uma proteção biológica, né? Porque você sabe que quando um grupo fica muito tempo fechado entre si, acabam surgindo doenças genéticas que diminuem a vida do grupo. E essa questão da vida também desse grupo nômade, ele era uma vida curta, tá? Se hoje em dia a gente pensa que tem pessoas que vivem 80, 90 anos, isso não acontecia nas primeiras sociedades. Por quê? Vida de nômade, andando para cima e para baixo, dormindo no relento, caçando animais perigosos, os idosos acabavam atrasando o grupo.
Então chegava um certo momento que os idosos não acompanhavam mais esse grupo nas caminhadas, ficavam para trás com um pouco de alimento, um pouco de água, até o momento em que o corpo deles padecesse. E as crianças acabavam sendo poucas crianças também no grupo, mas claro que eles se reproduziam, claro que eles tinham crianças que o grupo em todo ajudavam a criar. Como que esses agrupamentos humanos passaram de nômades a sedentários? Exatamente por causa dessa caminhada cíclica que eles faziam. Porque eles catavam frutos, catavam raízes, se alimentavam e eles não tinham saquinhos plásticos onde colocavam lixo e depois jogavam, o caminhão recolhia. Eles jogavam ali mesmo onde eles se alimentavam. Esses restos de comida, eles começavam a germinar. E como esse caminho eles levavam praticamente, não necessariamente esse período, mas levavam praticamente um ano até voltarem àquele mesmo ponto, quando eles observavam, eles tinham o mesmo alimento que eles tinham jogado ali brotando, dando fruto novamente, dando flor. E essa observação fez com que eles aprendessem a medir esse tempo de germinação, aprender qual planta, como, de que forma, e com isso eles começaram a se tornar sedentários. Semi-sedentários, eu não gosto de falar que eles eram totalmente sedentários, porque de primeiro eles não criavam animais. Então, os animais, eles ainda saíam à caça. Então, nós tínhamos um grupo que ficava no assentamento e um grupo que saía à caça das carnes que eles iriam comer. Então, a partir do momento que eles se tornaram agricultores, eles se tornaram seminômades. Eles tinham um ponto fixo de maior permanência, porém um outro grupo saía fazer a caça, tá? Essa parte da vegetação, da agricultura, ficou em cargo dos mais jovens e das mulheres. O homem mais forte, os homens mais jovens e fortes, eles iam para a caça. Com o passar do tempo, a pecuária foi surgindo também. Então, eles começaram a se utilizar das duas ferramentas, agricultura e pecuária. A domesticação de animais, principalmente do que nós conhecemos hoje como cachorro, né? Os lobos que foram se tornaram ferramenta na hora da caça e da proteção também, porque no momento que eles se tornaram fixos no lugar, eles se tornavam alvo fáceis de animais selvagens também. Então, a domesticação do cachorro, sim, era para a segurança do local e sim, era como auxiliava eles na hora da caça. Isso facilitou várias situações. Eles se assentando, produzindo mais alimento, possibilitou aumento desses grupos sociais, aumento da expectativa de vida e não se abandonava mais os velhos para morrer sozinhos, eles ficavam com esses grupos, eles se tornavam responsáveis pela educação e propagação ficou feia essa palavra, né? E conservação dos hábitos, dos costumes, de regras, as mulheres da criação dos filhos, da feitura dos alimentos, do cultivo das verduras, das frutas e também de cuidar das criações que ficavam ali e os homens da caça e da preparação da carne. A carne, na grande maioria, era feita como? Ela era feita uma carne desidratada para poder durar bastante tempo, tá? Char, que vocês conhecem hoje, né? Então, assim, gente, esses foram os primeiros assentamentos. Foi esse o motivo que fez surgir a agricultura. Ela literalmente foi uma descoberta, a invenção da agricultura. Ninguém pegou uma semente pensando, eu vou plantar isso daqui aqui porque eu vou ver ela crescer. Foi uma percepção do que a natureza já fazia, ok? Então, próximo vídeo a gente vai continuar a falar mais sobre essas modificações de vida da vida do nomadismo para o sedentarismo, essa relação de utilização de ferramentas e tudo mais, tá bom? Gostou do vídeo? Ficou com dúvida de alguma coisa? Curte, comenta, compartilha, deixa sua ideia aí. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau!